Bem, nessa segunda parte do vídeo, vamos continuar o estudo dessas partículas dentro de um campo elétrico e o campo magnético. Para a gente iniciar, vamos pegar o caso mais simples, que é uma partícula eletricamente carregada dentro de um campo elétrico uniforme, próximo às proximidades das placas. Por que a gente trata isso próximo ao centro das placas? Porque quando a gente se aproxima das bordas de uma placa eletricamente carregada, as linhas de campo começam a ter uma distorção. Reparem que aqui nesse desenho a gente tem as linhas de campo de forma bem perpendiculares às placas. Quando vamos chegando próximo às bordas, as linhas de campo começam a ter uma distorção. Isso se dá porque, né, é exatamente igual ao que a gente tinha visto, por exemplo, quando temos um ímã, essas linhas elas vão sendo traçadas daqui até o infinito. Então, a gente trata normalmente isso na proximidade do centro das placas para evitar esses efeitos de distorção dos campos, das linhas de campo, e com isso a gente consegue um campo essencialmente uniforme. Então, uma partícula carregada dentro desse campo elétrico aqui, ela vai estar então sujeita a essa força elétrica. Vamos supor aqui que a placa positiva tem uma diferença de potencial de 100 volts em relação à placa negativa. Então a gente pode dividir em espaços mais ou menos iguais. Eu tenho 100 volts na placa positiva, 75 volts a 3 quartos da distância, 50 volts na metade, 25 volts a um quarto da distância e 0 volts na placa negativa, né, fazendo essa diferença de potencial de 100 volts. Como nós vimos, a força, então, é esse produto da carga pelo campo e pelo campo elétrico, e que a gente pode escrever isso, então, né, de forma direta, esse produto da carga pelo campo elétrico na direção x aqui desse vetor que liga as duas placas. Então a gente chama esse campo elétrico aqui de E, né? Aqui está em negrito porque ele é um campo elétrico vetorial, né? E é a força por unidade de carga. Quando a gente tem já um campo magnético, né? Então uma partícula carregada num campo magnético uniforme, então aqui por efeito de simplicidade estou considerando somente um polo negativo, somente um polo norte, somente um polo sul desse campo, né, magnético. A mesma coisa, a gente trata isso próximo ao centro desses dois polos, e aqui a força que vai estar submetida à partícula vai ser, como nós vimos, né, a força de Lorentz, esse produto da carga vezes a velocidade na qual ela se desloca, vezes o campo magnético B. Então, a força magnética ela vai ser perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor de campo magnético, porque nós temos aqui esse produto vetorial de velocidade e campo magnético. Então, nós temos que lembrar da regra da mão direita, né, de produtos vetoriais. E o que a gente tem? Uma partícula se deslocando na direção, no sentido do vetor V, criado aqui então, descrito pelo dedo indicador da mão direita. O campo magnético B, dado pelo dedo médio, aqui perpendicular. A força, então, vai ser dado na direção do polegar. Então, ela é perpendicular tanto ao deslocamento, a força, né, é perpendicular tanto ao deslocamento quanto ao campo magnético. Então, se nós tivermos, e aí aqui um exemplo, né? Quando a gente marca esse X, nós estamos falando de um campo magnético que está entrando na tela. Se fossem pontinhos, esse campo magnético estaria saindo da tela. É uma notação usual que nós temos para as linhas de campo. Então aqui nós temos essa linha de campo que está entrando na tela, uma partícula positivamente carregada se deslocando nessa direção, ela vai ser desviada nesse sentido aqui. Se a partícula agora for negativa, ela vai ser desviada no sentido oposto, uma vez que a carga da partícula, a carga elétrica da partícula vai fazer a diferença
na hora do produto e vai então mudar o sentido na força na qual ela está sendo submetida, né? Naturalmente, nós estamos vendo isso aqui tudo de forma bastante conceitual aqui. Nós chamamos, ficou um pouco cortado, né, mas nós chamamos de campo magnético B a força por unidade de carga com uma velocidade v. E no sistema internacional, a unidade do campo magnético B é o campo que atua com uma força de 1 newton sobre uma carga de 1 coulomb se movendo a 1 metro por segundo. Então, nós definimos que a força que atua sobre a carga de 1 coulomb que se move a 1 metro por segundo, e essa força atuando com 1 newton, ela vai ter uma unidade de Weber por metro quadrado. Mas, como sempre, a gente nunca utiliza só o sistema internacional, a gente utiliza de forma muito mais usual a unidade de campo magnético chamada de Gauss. E aí, 1 Gauss é 10 a menos 4 Weber por metro quadrado. Então, 1 Gauss é 10 a menos 4 a unidade do sistema internacional. E essa que é a mais utilizada em laboratórios para tudo. Para uma ideia de comparação, o campo magnético da Terra é de aproximadamente meio Gauss. Então, essa é a unidade mais ou menos da Terra. E aí, vamos então estudar o que acontece, né? Os efeitos disso, de quando a gente tem uma partícula se movendo nesses campos elétricos e magnéticos uniformes, naturalmente, aqui. E vamos, com isso, estudar, né, a lei de movimento, aplicando as leis de Newton nessa partícula. Então, digamos que eu tenha a primeira situação aqui na figura da esquerda a gente tem um campo elétrico estabelecido entre uma placa positiva, embaixo uma placa negativa aqui em cima. Se eu tenho uma partícula, se eu conseguir só soltar essa partícula, digamos ela está ali no vácuo, eu coloco essa partícula numa posição. A partícula carregada negativamente ela vai ser atraída pela placa positiva, enquanto a partícula carregada positivamente vai ser atraída para a placa negativa, né? Vão ser atrair pelos opostos de sinal. Mas se agora essas partículas estiverem se movendo nesse campo elétrico, né? Estou tratando o campo elétrico uniforme aqui. O que vai acontecer? Ela vai sofrer uma força uniforme que vai deslocar, no caso, a partícula negativa atraída pela placa positiva e a partícula positiva sendo atraída pela placa negativa. Ela vai ser deslocada, né, nesses dois sentidos aqui. Ou seja, a força que ela vai sentir, nesse caso uma força elétrica, se a gente aplicar as leis de Newton, né, com força, massa e aceleração, e aí eu substituir agora, né, para encontrar qual é a aceleração qual vai ser submetida essa partícula, lembrando que a força é a força elétrica, que é dada por Q carga vezes o campo elétrico, nós vamos ter que a aceleração a qual essa partícula está submetida vai depender da carga, depender da massa dela e do campo na qual ela está submetida ali dentro. Isso cria uma aplicação que hoje em dia não está tão mais comum, mas convém a gente falar e estudar, que são as telas, né, antigas telas de TV chamadas TRC, tubos de raios catódicos. Essas telas, né, aqueles monitores antigos de TV, que a gente ainda utiliza para uma série de coisas, eles utilizam exatamente esse fenômeno. A gente tem, né, num desenho aqui esquemático de um tubo desse, a gente tem um cátodo, por isso raios catódicos, porque eles são emitidos por esse cátodo, e vai emitir partículas eletricamente carregadas, vão emitir aqui elétrons, que são acelerados através desses ânodos e passam por bobinas que vão criar um potencial elétrico, um campo elétrico. Dependendo da intensidade desse campo elétrico, essas partículas vão ser defletidas mais para cima, mais para baixo, de um lado para outro, se eu inverter o sinal dessas bobinas, por exemplo, e com isso elas vão se chocar na tela da TV. Essa tela da TV, se a gente for pegar as mais simples criadas antigamente, elas eram de uma única cor, né? As TVs preto e branco. E como é que elas funcionavam?
a tela da TV era coberta com um revestimento de fósforo, né? De forma que quando esses elétrons se chocavam num determinado ponto, ele emitia luz, ele brilhava. Então, através do controle dessas placas, e aí eu tenho uma placa horizontal e uma placa vertical, criando um campo elétrico horizontal, um campo elétrico vertical, fazendo com que a gente tenha essa posicionamento onde eu desejo das minhas partículas carregadas, eles vão se chocar na TV e vão brilhar. E quando eu faço isso, muitas partículas e muitas vezes por segundo, milhares, bilhares de vezes por segundo, esse brilho nessa tela vai dar uma formação de uma imagem. E a partir daí a gente cria a imagem que nós temos transmitidas numa TV. Quem foi o cientista que iniciou esse estudo foi esse físico brilhante chamado Joseph John Thomson, né? Então, Thomson foi um físico inglês, descobriu o elétron, entendeu a interação dele através de campos elétricos e campos magnéticos, e a partir desses estudos foi-se possível desenvolver as TVs e criar imagens e transmitir a informação através do ar, criando depois uma imagem quando a gente recebe essa informação. Isso foi um grande avanço, né? De fato um grande avanço, um pouco diferente das TVs que nós temos atualmente, mas de uma, de uma estrutura muito interessante. E a mesma coisa acontece quando eu tenho agora uma partícula eletricamente carregada dentro de um campo magnético. A mesma coisa ela vai acontecer, vai sofrer esses mesmos deslocamentos e a gente pode calcular qual é essa aceleração, né, substituindo agora a força na qual ela está submetida pela força de Lorentz, de forma que a gente então consegue encontrar vetorialmente a aceleração ou em módulo, né, qual essa aceleração na qual a partícula está submetida, né, com esse produto, que vetorial, e agora um produto direto aqui, velocidade da partícula em campo magnético, e multiplicado pela razão da carga sob a massa.